Oi, pessoal! Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre como surgiu o primeiro ser vivo aqui na Terra, e aí a gente viu que a hipótese mais aceita é a hipótese da evolução química, que diz que compostos inorgânicos teriam se agrupado, teriam se combinado para formar compostos orgânicos, e esses compostos orgânicos eles se combinaram para formar compostos mais complexos até chegar à formação do primeiro ser vivo, da primeira célula. Beleza. A questão agora e essa célula? Como é que essa célula obtinha energia para todos os seus processos biológicos? Então, a dúvida agora é como esses primeiros seres vivos, eles se alimentavam, eles obtinham energia. Bom, existem duas hipóteses que tentam explicar como os primeiros seres vivos obtinham energia. Uma hipótese é chamada de hipótese heterotrófica, e a gente entende que os organismos heterotróficos são aqueles organismos que não fabricam seu próprio alimento. Eles precisam obter o alimento de alguma fonte externa, porque eles não fabricam seu próprio alimento. A outra hipótese é a hipótese autotrófica, e a gente entende por autotróficos aqueles organismos que fabricam seu próprio alimento. Beleza? Então vamos falar primeiro sobre a hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica, por muitos e muitos anos, foi a mais aceita na comunidade científica e ela ainda é muito aceita na realidade. E como eu comentei com vocês, ela recebe esse nome por quê? Porque, na verdade, ela sugere que o primeiro ser vivo ele era um ser heterotrófico, era um organismo heterotrófico. Tá? Só lembrando que organismos heterotróficos não produzem seu próprio alimento. Mas como esse organismo, então, ele obtinha energia, né? Como ele obtinha alimentos, já que ele não produzia seu próprio alimento? Primeira coisa importante da gente lembrar é a questão das condições atmosféricas da Terra primitiva. Então, é importantíssimo a gente ter em mente que na Terra primitiva não havia oxigênio. Não havia oxigênio. Então, obviamente, o primeiro ser vivo ele não fazia respiração celular como a gente, por exemplo, tá? O que é sugerido nessa hipótese é que o primeiro ser vivo, ele na verdade, ele fazia fermentação. A fermentação é um processo em que a glicose ela é quebrada, formando gás carbônico, álcool, no caso, porque é um tipo de fermentação alcoólica. Então, a glicose ela é quebrada formando gás carbônico, álcool, e esse processo libera energia. Então, a célula ela faria esse processo, ela não necessita de oxigênio para fazer esse processo. O processo de fermentação é um processo independente de oxigênio, ok? E permite a produção de energia a partir de compostos orgânicos, a partir de glicose. O que é interessante é que a gente imaginar que os primeiros seres vivos, então, eles seriam células, né, organismos fermentadores, e com a fermentação haveria uma produção de gás carbônico e, consequentemente, um aumento de gás carbônico na atmosfera. Então, a atmosfera terrestre, ela passa a ter uma mudança de composição. Com o tempo, há um acúmulo de gás carbônico na atmosfera terrestre. O que acontece a partir daí? Bom, com esse acúmulo de gás carbônico, primeiro que esse gás carbônico ele age como uma espécie de... ele é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Então, ele é responsável, por exemplo, pela manutenção da temperatura do nosso planeta, que permite com que a gente sobreviva, né, a temperatura que é uma temperatura para a gente adequada. Segundo que esse gás carbônico, quando houve esse aumento, ao mesmo tempo que a gente tem que imaginar que está aumentando a concentração de gás carbônico, porque esses primeiros seres vivos eles estão realizando a fermentação, a gente tem que imaginar também que o alimento para esses seres vivos está se tornando escasso. Imagina, porque eles estão competindo entre eles e aquele alimento que eles estão utilizando para fazer fermentação está se tornando escasso. Então, ao acaso, né, alguns organismos, eles sofreram mutações e eles se adaptaram a uma outra forma de obtenção de energia. Eles passaram a utilizar o gás carbônico no processo que a gente conhece, que é o processo de fotossíntese, para produzir o seu próprio alimento. Beleza? E o que é interessante? É interessante que, com isso, com a fotossíntese,
a concentração de gás carbônico ela começa a diminuir, porque esses organismos, né, esses seres vivos, fotossintetizantes, agora eles estão utilizando o gás carbônico, mas além disso, eles estão produzindo oxigênio. A gente tem que lembrar que a fotossíntese é um processo que permite a produção de oxigênio. Com essa produção de oxigênio, o que vai ter agora? Uma nova modificação na atmosfera da Terra primitiva. Agora começa a haver um acúmulo de oxigênio, um aumento da concentração de oxigênio. E, naturalmente, alguns seres, alguns organismos que sofreram mutações, que sofreram mudanças aleatórias, eles se adaptaram a essa condição e passaram a utilizar o oxigênio agora no processo de respiração celular, de respiração aeróbica para a produção de energia, que é o processo de respiração que nós fazemos hoje. Ok? Que nós, seres humanos. Então, resumindo, a hipótese heterotrófica, ela diz que, primeiro, que os primeiros seres vivos eram seres heterotróficos, ou seja, que não produziam seu próprio alimento. Eles precisavam obter o alimento de uma fonte externa. E eles utilizavam o alimento num processo de fermentação para a produção de energia. Só que a fermentação leva à liberação de gás carbônico. Consequentemente, houve um acúmulo de gás carbônico na atmosfera terrestre. Esse acúmulo de gás carbônico favoreceu que alguns organismos realizassem fotossíntese. Tá? Alguns organismos que sofreram modificações passaram a realizar fotossíntese e utilizar esse gás carbônico na produção dos alimentos próprios deles. Beleza? Em contrapartida, no processo de fotossíntese, começou a haver a produção de oxigênio. Então, a liberação de oxigênio na atmosfera terrestre, a partir daí, e esse acúmulo de oxigênio, permitiu agora que alguns seres se adaptassem a um processo de respiração aeróbica, utilizando esse oxigênio para a produção de energia. Tranquilo? Essa é a hipótese heterotrófica. E a hipótese autotrófica? A hipótese autotrófica, primeiro, ela parte do princípio que o primeiro ser vivo é um ser autotrófico, ou seja, é um ser capaz de produzir o seu próprio alimento. Quais são os argumentos em relação à hipótese autotrófica? Primeira coisa, essa hipótese ela sugere que os primeiros seres vivos eles viviam em ambientes profundos, lá na profundeza dos oceanos, em locais extremos, mas locais mais protegidos da ação, por exemplo, de meteoritos que caíam constantemente na superfície do planeta, né? E poderiam atrapalhar a estabilidade do ambiente no caso da hipótese heterotrófica. Então, a hipótese autotrófica, ela sugere que, na verdade, a vida se iniciou nas profundezas dos oceanos e esses seres lá, eles eram seres que conseguiam fabricar o seu próprio alimento. Só que eles não faziam fotossíntese. Eles faziam um outro processo que é chamado de quimiossíntese. Então, diferente da fotossíntese, onde na fotossíntese os seres eles utilizam a luz solar como fonte de energia para a produção do seu próprio alimento, esses organismos autotróficos não. O que eles faziam? Eles faziam um processo de quimiossíntese, onde eles utilizavam algumas substâncias inorgânicas, algumas substâncias minerais presentes no fundo dos oceanos, principalmente substâncias que tinham na sua composição ferro e enxofre, e eles oxidavam essa substância, e esse processo de oxidação liberava energia. Então, eles conseguiam obter energia a partir de substâncias minerais nesse processo de oxidação. Essa energia que eles obtinham era utilizada agora para a produção dos alimentos, para eles, beleza? Então, essa é a ideia. O que fortalece essa hipótese? Essa hipótese, embora ela ainda não seja tão aceita quanto a heterotrófica, mas ela vem sendo fortalecida principalmente porque hoje a gente sabe que existem micro-organismos procariontes chamados arqueias, e algumas arqueias elas são extremófilas e elas vivem em condições muito similares a essa condição proposta para esses organismos autotróficos, quimiosintetizantes, né? Esses primeiros organismos, segundo a hipótese autotrófica. Que condições são essas? As arqueias, a gente encontra arqueias nas profundezas do oceano, em fendas termais, em locais onde é sugerido que esses primeiros seres, por essa hipótese, eles habitavam.
E além disso, existem arqueias que fazem esse processo similar de quimiossíntese de fato, ok? Então isso fortalece essa teoria. Então, a partir da hipótese autotrófica, o que a gente tem então? Que os primeiros seres vivos, eles eram seres autotróficos quimiosintetizantes, beleza? Então eles faziam seu próprio alimento, mas eles utilizavam energia química, produto de oxidação de compostos minerais, para fazer esse alimento. E depois desses seres autotróficos quimiosintetizantes é que surgiram os primeiros seres fermentadores, os primeiros seres heterotróficos. Aí sim, os heterotróficos eles iniciaram um processo de fermentação utilizando compostos orgânicos presentes no ambiente, inclusive alguns compostos produzidos pelos seres autotróficos, tá? E nesse processo de fermentação, eles produziam gás carbônico. Esse gás carbônico foi utilizado posteriormente por seres fotossintetizantes, ou seja, seres autotróficos fotossintetizantes, que produziam seu próprio alimento a partir da luz solar. E na fotossíntese, eles consumiam esse gás carbônico e produziam oxigênio. Com o acúmulo do oxigênio, surgem então os seres com respiração aeróbia, beleza? Essa é a hipótese autotrófica. Galera, é importante vocês saberem essa lógica, entender essa lógica do esquema. Quem vem primeiro, o que acontece, o que muda, qual é o próximo organismo, isso tanto para a hipótese heterotrófica quanto para a hipótese autotrófica. Tranquilo? Então é isso por hoje. Beijinhos para vocês e até a próxima.